Bom, eu coloquei 3 lâmpadas em série para a gente medir a corrente elétrica e verificar a tensão. As 3 lâmpadas, elas são iguais, elas possuem potência e tensões iguais. Vamos ver como que vai ser o comportamento da tensão e na corrente. Lembrando, o conceito, a corrente elétrica deve ser a mesma quando o circuito estiver em série. Então, vou pegar o aparelho e vou colocar aqui em amperes, tá? E vamos medir. Você só vai ver agora a minha mão. Bom, eu tenho uma fonte de 220 volts. Então eu tenho fase 1, a fase 1 está entrando na lâmpada 1. Passa aqui pela resistência da lâmpada. Passa pela resistência da segunda, sai, entra na terceira, passa na resistência e volta para a fonte. E assim ela vai caminhando, ela vai lá no transformador e volta e assim vai fazendo o fluxo do circuito. Então eu tenho o aparelho, botei em amperes, vou vir aqui, ó, desse lado, vou medir aqui a corrente elétrica. Então a corrente elétrica aqui, ó, 0,5 amperes. Então no circuito série, qualquer trecho do circuito que eu pegar deve ter essa tensão. Então peguei aqui, ó, também 0,5, agora 0,6 caiu para 0,5. Vou pegar aqui no final da linha. Está estabilizando. Estabilizou 0,5 amperes. Então isso é uma lei. Então na malha, quando o circuito está em série, a corrente é a mesma. Então assim, no dia a dia você não vai ligar a lâmpada em série na verdade, mas o conceito de instalação em série vai ser aplicado nos componentes. No dia a dia, o interruptor vai estar em série com a lâmpada e a corrente vai ser a mesma que passa nos dois. Então, se a sua lâmpada gera 10 amperes, seu interruptor ele tem que suportar 10 amperes, porque senão ele vai derreter. Vamos ver o que acontece com a tensão. Para a tensão, eu vou botar de volta aqui minhas ponteiras. E vou botar em volt, alternado. Bom, então o fio azul está conectado na fase 1. Eu vou conectar nele e vou conectar lá no fio preto. Vamos ver se dá para pegar aqui. Tem aqui, ó, 224 volts. Então agora vamos ver o que acontece. Eu vou pegar... Outro fio tá parado ali, conectado. Eu vou pegar na lâmpada 1. No final da lâmpada 1, eu tenho aqui, ó, 273,6 volts. O que acontece? A lâmpada 1 está conectada na fase 1, mas a fase 2, ela passa pela lâmpada 2 e 3 para poder pegar a fase 2. Então significa que a tensão está tendo uma queda na lâmpada 2, tá vendo? Então eu tenho da fonte 220, aqui caiu para 148, 149 e aqui 73,7, praticamente 74. Então o que a gente consegue perceber? Que cada lâmpada está dando uma queda de aproximadamente 74 volts. Se eu pegar no meio aqui, ó, 75 volts que está dando. Deixa eu tentar congelar. Então, 74,9, 75 volts. Bom, e se eu somar 75, 150, 75, 225, a gente vai cair dentro do conceito da lei das malhas para o circuito série, que fala que a fonte, quando eu tenho um circuito série, a tensão é dividida para cada resistor.
Então, em cada L1 eu tive 75, L2 75 aproximadamente, tá, gente? E L3 75. Então, dessa forma, você vê que as leis na elétrica, elas são infalíveis. Você deve respeitar e deve seguir para você ter segurança no trabalho. Então, a gente viu que a resistência ela tem essa divisão. Bom, corrente elétrica é uma só. A gente viu resistência, não, a tensão, corrente elétrica a gente viu que é uma só, caminha em todo o circuito. A tensão, ela se divide em cada resistor, a gente viu também. A potência, ela cai de acordo com a corrente. Então, se eu tenho uma lâmpada onde a tensão está chegando, né, a tensão de fábrica, eu tenho uma potência alta. Mas se eu tenho uma corrente menor passando no resistor, eu também vou ter uma potência menor, tá? Então, a soma dessa potência mais essa potência mais essa vai ser a potência total do circuito. A resistência ela vai vir de fábrica. Então, para você medir a resistência da lâmpada, você tem que tirar a tensão, tá? Então, eu vou tirar aqui, ó, a tensão. Vou tirar a tensão do outro lado. Vou botar o aparelho aqui em resistência. E vou medir a resistência de uma lâmpada. Se eu vou medir de uma lâmpada, eu posso deixar esse lado conectado sem problema nenhum. Por quê? Porque eu estou criando um circuito elétrico no meu aparelho. Significa que a corrente só vai caminhar daqui para cá. Então eu vou medir aqui. Eu tenho 17 ohms. Vamos ver se a câmera pega. Então, se eu medir aqui, eu tenho 17 ohms. Se eu quero medir a resistência de duas lâmpadas, eu vou medir aqui. E eu passo a ter agora 31,8 ohms. Então, né, a segunda lei de ohms que a gente estudou fala que as resistências em série elas se somam. Então, você vê que aqui, ó, eu tinha 16, agora eu tenho praticamente 32 e se eu pegar aqui a terceira, eu tenho praticamente 53 a 54 ohms. Então, provando aí que a resistência em série, ela se soma. Para a potência, eu peguei aqui um watímetro, lembrando que potência é a tensão vezes a corrente. Então, se eu tenho um circuito, eu tenho aqui o A do amperes, preciso ter a referência da corrente que passa na carga e preciso ter o volt, a referência do circuito. Então, o meu watímetro, para eu poder medir a potência desse circuito, eu preciso ter a corrente e a tensão do circuito. Então, o que a gente vai fazer? Esse watímetro, eu vou ligar ele aqui, ó, fase neutra, vou ter a referência da tensão. No caso aqui é 220, então vou ligar a fase. Então vou ligar junto da lâmpada aqui, ó, já peguei uma fase. A outra fase, o que acontece? Eu vou ligar junto no começo da outra lâmpada. Porém, eu preciso ter referência da corrente elétrica. Então, a minha corrente elétrica, eu acho que eu vou ter que botar o inverso para vocês poderem verem aí. Tá? Então, eu vou pegar aqui a minha tensão. Pronto. Conectei numa fase. O outro lado do watímetro eu vou conectar aqui, mas porém eu preciso pegar a corrente elétrica. Então, onde a corrente elétrica vai passar? Ela vai passar pelas lâmpadas. Então, eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo?
Tanto faz, eu poderia pegar aqui no meio, né? Eu poderia abrir aqui no meio. Opa. Ó. Pegar aqui porque a gente viu que a corrente elétrica é a mesma. Então, vou pegar aqui. Agora sim, vou conectar do outro lado. E vou energizar meu circuito. Energizei. Dá um tempo. Vamos tentar ler aqui. Então eu tenho aqui, ó, a tensão da rede. Eu tenho aqui a corrente do circuito 0,49, se lembra? Nós estávamos medindo 0,5. Então, de instrumento para o outro varia um pouquinho. Então, o que acontece? Aqui, em Power, eu tenho 109,5 watts, que é justamente tensão vezes corrente. Aqui, né, energia é o acúmulo de energia que o aparelho vem marcando, ele fica acumulando aqui, tá? Então você tem aqui a potência, que é a potência ativa, eu tenho aqui tensão e corrente. Então como que eu meço potência? Para medir potência, eu utilizo o watímetro, que é o instrumento para medir potência. Então para medir eu preciso de tensão e corrente. Então a gente viu que a tensão ela se divide em cada lâmpada, a gente teve uma queda de tensão. A corrente elétrica é uma só no circuito série. Então, onde eu pegar a corrente, ela tem um valor de 0,5, até estabilizou agora. A resistência ela vem de fábrica, então você não vai se preocupar em medir resistência de lâmpada. Nós medimos aqui apenas para treinarmos e sabermos como encontrar resistência. No dia a dia você vai medir a resistência dos condutores para ver se eles estão partidos. Dessa forma a gente conseguiu fazer esse estudo das grandezas no circuito série: tensão, corrente, potência e resistência.